Oi, sou Flávia Camanho e esse é o podcast Ponto de Virada. Eu falo que depois de 20 anos de desenvolvimento e focada nas pessoas, eu comecei a perceber que existem momentos na vida das pessoas que são grandes transformações, são turning points. E eu, como sou coach, na época que isso era uma profissão do futuro e que a gente não tinha vergonha de dizer, acompanhei a vida de muitas, muitas e muitas pessoas fazendo esse turning point. Então, essa ideia desse podcast é convidar você a conhecer comigo turning points das vidas das pessoas. Hoje comigo, eu tenho uma mulher que eu estava até brincando com ela, que nem precisa muito apresentar se você tem a mesma idade do que eu, ou você viveu minimamente conectada nos anos 80, nos anos 90 na televisão. Ela é uma mulher que foi cantora, foi a menina mais bonita do Brasil, depois cantora, apresentadora, teve programa na televisão, um programa que ela era uma fada que nos contaminava aí com a doçura, mãe de 3 jovens que eu tenho a alegria de conhecer de perto, o Joaquim, o Benício e a Eva, e hoje tem falado e encabeçado uma outra frente da vida dela muito interessante, que é o Mina, que é o lugar onde ela está ocupando com uma mulher poderosa, que se conhece muito. Então, queria te dar boas-vindas, Angélica. Oi, Flávia! Que Obrigada! bom! Estamos aqui conversando mais uma vez, né? Só que Mais agora uma com vez. gente Agora vendo. com câmeras, né? Sim. Um prazer estar falando com você. Obrigada, viu, por aceitar o convite. Eu sempre começo perguntando para a pessoa sobre o começo da vida dela, mas como eu estava brincando com você, o começo da sua vida a gente acompanhou junto, né? Viveu junto Uhum. e foi sempre muito subordinado ou muito exposto a holofotes, a ser muito assistida, a ser muito vista, né? Todas as etapas da sua vida, no momento que a gente não tinha muito compreensão dos limites, né? Você mesma tinha que impor limites, a gente não tinha clareza dos impactos disso tudo. Uhum. Como é que foi o impacto na sua vida de viver, da Angélica hoje, de ter vivido por tanto tempo exposta a tantas influências, tantas intervenções externas? Olha, assim, sem dúvida, você começar com 4 anos de idade na televisão, mesmo numa outra época, hoje a coisa é muito mais. Acho que seria mais difícil, porque hoje a gente está mais exposto o tempo todo com internet e tal. Mas mesmo assim, é realmente muito. Não tem como dizer, ah, não, foi tranquilo. Claro que não é, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, comecei me expor, as cobranças começaram muito nova também, ou seja, o peso existiu. E eu acho que eu fui levando tudo numa muito boa. Acho que eu sempre falo isso, acho que é importante dizer, a minha família foi muito importante nesse lugar de me colocar o pé no chão sempre, de estar muito me protegendo nesse espaço onde era tudo muito novo para mim e onde eu era uma criança mesmo. Mas, sem dúvida nenhuma, ficam sequelas, ou não sei se é essa a palavra, mas ficam coisas que eu cuido, que eu trato. Eu faço análise desde muito nova, 2 vezes por semana. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à espiritualidade, e eu acho que isso sempre foi uma coisa que me segurou bastante também na minha vida e me norteou muito. Mas é isso, eu brinco hoje que em alguns momentos eu me vejo assim, fazendo um projeto novo com pessoas que estão fazendo coisas novas, ou pessoas mais novas, e eu tenho aquela sensação de, eu já fiz isso, será que isso vai me encantar? Porque eu já fiz tanta coisa e eu comecei tão cedo. Uhum. Então, para mim, às vezes é difícil encontrar algo que me faça realmente brilhar os olhos, sabe? E eu fico me policiando muito também para não ser aquela pessoa chata que fala, eu já vi esse filme, sabe? Porque eu já vi mesmo. Porque você já viu, já Mas viveu eu, esse mas eu já filme. vi de outra forma, eu já vi em outro momento. Então, assim, eu brinco que eu queimei na largada, eu comecei muito cedo. Então, às vezes, eu tenho que me. Eu trabalho muito isso, eu tenho que me controlar e me colocar, às vezes, trazer esse frescor de volta, né? Para que a coisa fique boa, né? Mas, enfim, é um trabalho constante, acho que não é fácil. Começar muito cedo assim, começar criança, é um desafio enorme. Eu me sinto vencedora, porque eu acho que deu Muito, certo.
né? Mas muita gente que começou comigo nessa idade, pequenininha, não deu certo, a cabeça não aguentou. Então, assim, eu vejo que é realmente desafiador. Né? Você sabe que eu falo muito nos meus programas para mulheres que a gente, até uma certa etapa da nossa vida, pelo menos até os 20 anos, a nossa Uhum, referência é uma referência externa. Então, a gente sabe se a gente é legal ou não pelo mundo, a gente sabe se é bonito ou não pela referência. A gente não tem repertório uhum, ainda, né? Então, o uhum. repertório é o externo. Então, eu acho que Sim. quando você fala, eu acho que você foi você, eu brinco e estava dizendo isso para você antes da gente começar, que é um exemplo porque você conseguiu dar conta disso, né? De lidar com a referência externa, de tanto, assim, de tanto reconhecimento, de tanta exposição, de tanta intensidade, mas conseguir manter humana, né? Assim, integrada, né? Em você mesmo. Então, assim, isso Eu me acho isso muito. importante que você falou, porque É. é difícil lidar com essa cobrança, né? É isso. Eu acho que a minha família, de novo, acho que foi uma coisa que me sustentou bastante. E eu tenho uma coisa que às vezes é uma qualidade, às vezes é um defeito, que eu vou deixando a vida me levar. Eu Uhum, não levo nada muito a sério. E, claro, eu hoje sei disso, e hoje pensando isso, eu fico pensando que na época eu já era assim, quando eu uhum. era mais nova. Então, acho que isso me ajudou bastante. Eu ia vivendo cada dia, cada momento, eu Cada vivendo, sempre etapa, né? fui vivendo, sem pensar muito. As pessoas me perguntavam, mas quais são os seus planos? Eu, às vezes, não sabia, e porque eu ia fazendo. Uhum. Então, isso também é bom, porque isso me salvou, eu acho, de pirar e tal. Mas isso não é bom também, porque é óbvio, a gente tem que planejar, tem que ser, né, as coisas têm que ser, mas para mim não funcionaria assim. Acho que funcionou dessa forma, sendo um pouco mais solta, sabe, Uhum. Muito nas bom. coisas. Teve algum momento na tua vida que você caiu uma ficha e você falou, nossa, como eu faço sucesso? Teve isso? Porque foi tão presente. Teve um dia, ou um momento, ou uma situação que você falou, meu Deus do céu, olha o tamanho disso. Cara, teve assim, foi acontecendo, né, como eu falei, mas teve um dia específico, que é uma coisa que eu sempre lembro e falo, quando me perguntam sobre sucesso, assim, que foi quando eu estava cantando, né, o Voo de Táxi estourado, eu fui para Manaus fazer um show, e eu lembro que eu fui fazer esse show, foi um dos primeiros shows grandes que eu fui fazer, porque tinham 250 mil pessoas. E eu lembro que eu cheguei nesse lugar, acho que era um estádio, enfim, e estava muito cheio. E todo mundo. E eu tinha só uma música. Eu tinha Voo de Táxi, eu tinha outras, mas assim, de sucesso só tinha uma. E eu fiz um show com as outras todas, mas o Voo de Táxi era o carro-chefe. E eu achei aquilo muito louco. Assim, eu fazia um programa na Manchete e o Voo de Táxi. E era isso, esse mundo de gente. E eu lembro que esse dia foi muito impactante. Eu era uma menina de 15 anos, Uhum. mas eu lembro que eu voltei para o hotel assim reflexiva, pensando e aí, isso tudo que eu falei aqui, que eu ia deixando rolar, nesse dia eu falei, não, é sério o negócio, Uhum. né? A coisa tá séria, é muita gente. Eu passei mal, inclusive, nesse show, que eu tive que ir para o hospital, porque enfim, comi um negócio que me bateu mal, e um Uhum. monte de gente na porta do hospital e tal. Então, esse dia foi muito impactante no sentido de sucesso, de grandiosidade e de medo. Eu acho que uma menina de 15 anos, como uma menina de 15 anos, eu lembro que eu cheguei, fechei a porta do hotel e aquilo me deu um medo, me deu Uma uma coisa assim, um fobia, pouco né? de medo. A coisa é séria, né? É um medo bom, mas um medo, assim, de tudo que estava acontecendo e tão rápido. Tão rápido porque eu nunca pensei em ser uma apresentadora de televisão. Queria cantar, mas não achava que ia ser assim. E tudo estava acontecendo. Eu estava o programa super bem na televisão e a música estourou e eu levei um susto. Também, né? É, você teve um momento ou no seu caminho que você falou assim, puxa, tudo foi muito acontecendo e eu acho que também você foi acompanhando a história das coisas, né? Assim, foi Aham. surfando essas histórias todas, né? Mas teve alguma hora que você falou assim, puxa, eu preciso aprender essa carreira, eu preciso estudar mais, eu preciso, ou tudo foi orgânico, você foi aprendendo na exposição, entendendo, porque eu estava brincando outro dia que eu tenho uma sensação que você não, assim, não tem um frio nessa barriga, assim, né? Você ligou uma câmera, está tão confortável, a pessoa que te assiste tem uma sensação do seu tamanho conforto em qualquer situação que você está no Estrelas, ou
em qualquer momento que eu te vi atuando, em situações às vezes mais sensíveis, mais delicadas, você é sempre muito confortável. Teve algum momento que você parou para pensar, putz, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso aprender sobre isso? Então, eu costumo dizer que quando eu comecei onde eu tinha muito friozinho na barriga, porque era muito novo tudo aquilo. E em algum momento, eu não sei quando, isso eu não tenho como precisar, mas assim, virou uma chave que eu era mais à vontade na frente das câmeras do que por trás das câmeras. Eu sempre fui uma pessoa mais tímida. Então eu continuava tímida de encontrar as pessoas e tal, mas no show, num palco ou na frente das câmeras, eu era o lugar que eu me sentia mais à vontade. Eu lembro que eu cheguei a essa conclusão uma vez, eu estava gravando videogame, que ficou no ar 15 anos, enfim. É. E um dia de gravação, eu gravava muito, a gente gravava muito, que era diário, e eu estava saindo sozinha, andando nos corredores assim do Projac. Eu lembro que eu estava indo para o camarim, cruzei com uma pessoa que eu não conhecia muito, eu fiquei meio com vergonha, fiz um oi assim, e entrei e eu me peguei tímida ali, e eu falei, gente, e aí foi aí que eu saquei essa história. Eu falei, cara, eu fico muito mais à vontade com aquela plateia de 200 pessoas e falando aqui do que num corredor onde eu encontro alguém e eu realmente ficava. Então, é isso, assim, para mim. Eu realmente fico. O frio na barriga existe, claro que sim. Em algumas situações, quando eu vou fazer, sei lá, uma coisa ao vivo, uma coisa que eu não domino muito, um assunto que não é. E aí sim eu estudo, eu me preparo hoje para fazer, e aí tem o frio na barriga. Mas o dia a dia, o day by day, as coisas, a televisão, apresentar alguma coisa assim, realmente, o entretenimento puro, eu vou bem tranquilo. Mas É. quando tem um assunto um pouco mais complexo, uma coisa que. Sim, eu acho que eu nunca tive tempo, Flávia, para estudar, parar, estudar e fazer um curso, Tudo alguma coisa assim. acontecendo, né? As coisas foram acontecendo. Eu acho também o que a gente faz hoje na televisão, de falar com as pessoas, isso, é no dia a dia, é na prática que você aprende. Você não tem uma faculdade para isso, É, né? É o contato com o público, é falar, é isso, é fazer, é estar fazendo. Mas eu nunca tive tempo para estudar sobre isso. Eu lembro que uma vez, quando eu estava na SBT ainda, o Newton Travesso, um super diretor, um dia ele chegou para mim e falou: você tinha que dar um tempo. Eu estava no SBT, 19 anos de idade, já tinha feito muita coisa com 19 anos de idade, 20. E ele falou: você tinha que dar um tempo, aproveitar que você é jovem ainda, dar um tempo na televisão e estudar. Vai para fora, estuda, tal, e volta. Não tinha esse tempo. Ele falou grego para mim. Eu falei, gente, aonde? Eu vou parar agora para uhum. estudar. Eu não tinha como fazer isso, mas eu entendo o que ele quis dizer. Quer dizer, você renovar, refrescar a mente ali, você pensar em coisas novas. E ele estava certo. Eu tinha esse tempo, eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. E olhando, eu tenho certeza que ele estava certo. Assim, é importante você ter essas pausas. Eu nunca tive, né? A minha pausa foi agora há pouco tempo, quando o meu corpo me pausou, quando eu parei porque eu estava doente, né? Então, essas pausas são importantes, né? De você refletir, ver o que você quer, estudar. Eu fui sempre embolando uma coisa na outra. E a sua construção dessa história de vivendo e tudo mais, também o que eu falo, né? Daqui a pouco a gente vai entrar, que eu quero falar do Mina, mas é, a construção da sua identidade feminina, né? Que é uma das coisas que eu adoro falar, né? Foi num momento onde tudo que a gente hoje tem muito mais consciência, olha, fala, meu Deus, que absurdo isso, ou meu Deus, isso não se faz, se fazia, né? Não tinha, não tinha Sim, compreensão. Eu até brinco é. assim, a gente não pode julgar os homens, porque não foram eles que inventaram os machismos, as estruturas. As coisas aconteciam, todo mundo era fruto daquilo, envolvido naquilo, e você Uhum. vai vivendo esse ambiente de baixa consciência, mas eu tenho uma percepção que em alguns momentos, por algumas temáticas, você colocou meio que limites do que até aqui você pode ir, até aqui você não pode ir, minha vida é íntima. Você tinha clareza que você estava pondo limites em alguns momentos? Era muito, era muito por sobrevivência mesmo, eu acho. É uma coisa daquilo o que me incomodava demais, né? O que eu ficava muito aflita em falar sobre. E aí eu colocava, né? Era muito diferente, não tinha esse diálogo que a gente tem hoje, não tinha essa abertura, a gente não falava das coisas assim. E então era aquilo que me incomodava, que eu colocava um limite aqui, outro ali, pouquíssimos, quase É, nem. É, E tudo bem, assim, eu nunca tive nenhum grande problema, digamos assim,
com relação à falta de limites, né? Eu sempre tive, como eu comecei muito cedo também, Flávia, eu acho que eu sempre tive um carinho das pessoas, da imprensa, do público. Eles me viram crescer, né, na televisão, com 12 anos de idade, e vai. Então, e minha família sempre perto. Então, as pessoas meio que. Eu fazia parte muito da família dessas pessoas. E dos jornalistas e da imprensa também. Então, eu sempre fui muito respeitada por essa parte, assim. Sempre tiveram um cuidado. Mas, claro, que queriam, às vezes queriam uma fofoca, queriam um furo e queriam, enfim. E aí, sim, eu tinha que botar um certo limite. Mas nunca foi nada grave com Sei. relação a isso, sabe? Eu atribuo a isso, assim, ao fato das pessoas terem um carinho porque me viram crescer, porque acompanharam tudo, o primeiro namorado, o primeiro beijo, a primeira transa, aí casa, aí tem um filho. E as pessoas É vão impressionante, vendo essa novela e criando essa persona também, cada um criando a referência, né? a sua referência, que aí pode nem ser verdadeira, real, e geralmente não é, porque ninguém está aqui, Ninguém é você, né? Ninguém sabe. sou eu, É, mas o que as pessoas criam ali de imagem, né? E que ok também, eu acho que faz parte, a gente sempre busca referências, né, na vida. e aí você, super conhecida, uma das apresentadoras mais reconhecidas no Brasil, vai lá e casa com o Luciano. Uma pessoa bastante conhecida também. Em algum momento, quando você tem o Joaquim muito, né, já casa com o Joaquim encaminhado, vocês tiveram uma conversa sobre como é que nós vamos lidar com os nossos filhos, com tudo isso que a gente representa? Pararam algum momento antes do Joaquim nascer para pensar sobre isso ou foi também... Não deu tempo, não deu tempo porque a gente começou a namorar, 6 meses de namoro, eu estava grávida, 4 meses, 6, agora já me deu até um branco. E aí é isso. E aí a gente foi rolando, a gente foi meio que conversando as coisas e acontecendo tudo. Podia ter dado muito errado, mas deu muito certo. Certo. A gente foi vivendo aquilo, assim. Acho que os dois tinham um objetivo ali de formar uma família, né? Quando eu engravidei, e não foi uma coisa que a gente decidiu, vou engravidar, vamos, não. Foi uma coisa assim, que ficou meio, vou tirar o DIU, porque eu estava realmente com muitos problemas com o DIU. Ele falou, que legal. E aí ficou aquela coisa assim. Ninguém combinou nada, mas É, todo mundo sabia do risco que estávamos passando e a gente acho que queria isso. A gente queria. O Luciano é uma pessoa muito família, né? Você conhece bem ele e eu também. E a gente queria uma família. Eu estava naquela idade de querer, né? Uma mulher com 30 e começa a dar parece que um liga uma negócio, chave na gente, né? alguma coisa. Eu estava exatamente nesse momento. E é isso, assim, a gente não conversou. Depois que o Joaquim nasceu, sim, a gente viu o tamanho da exposição e quando ele nasceu, e o quanto as pessoas ficaram excitadas com isso, e aí caiu a ficha, porque aí vem a coisa da mãe também, da gente, da proteção, da mãe leoa, né? A gente vira, quando a gente é mãe, a gente vira um bicho, a gente fica animal, né? Assim, então ali a gente conversou sim os limites que a gente ia dar, o que podia mostrar, o que não podia, o que queria, né? A gente tinha ciúme daquele bichinho que nasceu ali. Então a gente foi aprendendo também a lidar, uma exceção aqui, uma coisa ali, a gente foi aprendendo. A gente não tinha um projeto, um protocolo, como vai ser. Era no instinto mesmo, mas sempre optando por essa coisa mais preservar ele mesmo, preservar aquele bebê. Isso que E vocês assim têm, que é foi. muito bonito quem vê de perto, vocês têm muito diálogo, você, e Luciano, né, sobre isso, né? Vocês constroem o conhecimento é um núcleo muito protegido, né? Vocês constroem o conhecimento de É, vocês sobre a família, né? Isso é tão forte. a gente tenta proteger. Eu digo tenta porque às vezes a gente não consegue mesmo, porque hoje está tudo muito mais difícil com tanta informação, com tanta gente, com todo mundo com celular ali para te. Mas eu acho que está dando certo, está dando bom. Os meninos são super tranquilos com isso, a gente conseguiu formar cabeças que isso não é um problema, pelo contrário, eles ficam de boa com o trabalho do pai e da mãe, eles vivem bem com isso. A Eva, super de boa também, pelo contrário, ela ama isso tudo. Então, acho que a gente conseguiu que eles não sofressem nada dentro do que a gente representa, sabe? Eu acho também. Aí eu te fazer essa pergunta, e quando vem a Eva,
Como é que é para você a maternidade de uma menina foi diferente da maternidade dos meninos? Você teve uma diferença assim de pensamento por você ter vivido é, como criança já uma exposição de ser a menina bonita? Teve alguma coisa em relação à concepção dela diferente? Olha, eu acho que a Eva ela me trouxe uma consciência mais feminista. Eu falo isso com muita felicidade. Eu acho que quando ela nasceu, ela me trouxe uma coisa feminina, em primeiro lugar, para perto, um frescor ali, uma semelhante, sabe? Foi bom ter uma semelhante em Estava uma casa. casa muito masculina, né? É muito bom. E é muito legal ter uma menina, né? Filha mulher é muito legal. E, e aí, assim, eu acho que ela me transformou numa pessoa. Comecei a refletir mais sobre o meu papel como mulher, né? Porque, claro, de novo, a gente quer o melhor para os filhos. E aí, como é que vai ser esse mundo, né? O que eu vivi que eu não foi bom para mim, eu não quero que ela viva. Como é que eu faço, né? Então, acho que ela me abriu esse horizonte, assim, sem dúvida nenhuma. É, E ela é muito feliz, ela é muito alegre, ela é muito essa coisa para fora. E eu não Era a era Cláudia quando eu Raia, né? ela é muito Cláudia Raia. Eu falo sempre, ela é meio filha da Cláudia Raia, ela dança, ela fala. Assim, só que assim, ela tem uma coisa que eu não tive, porque eu trabalhei desde muito nova, ela tem uma infância bem diferente da que eu tive, né? A minha foi muito diferente da deles. Então, eu tento. Como é que faz aqui? Como é que lida com essa menina? Como é que eu imponho limites ali para ela, mas ao mesmo tempo deixando ela livre, solta para ser quem ela quiser e fazer o que ela quiser. É um desafio diário, é muito legal, assim, eu aprendo muito com a maternidade feminina, assim, sabe? Ter uma menina, sensibilidade feminina é muito diferente, né? Eu É, olhando assim, eu vejo meio concomitante assim o seu movimento de autodescoberta, de assumir as rédeas das suas coisas com a maternidade dela. Assim, me parece que foram coisas meio próximas, talvez uma despertando a outra, ou a vontade Porque tem um momento que eu acho que você pega, não sei se é exatamente com a maternidade da Eva, mas você pega um pouco a rédea dessa história do deixa a vida me levar e fala, pera um pouco, agora eu vou cuidar, talvez é, vou pegar um pouco mais minha vida nas minhas mãos, né? uhum. Eu acho que a Eva veio numa fase, Flávia, que ela nasceu, eu tinha 39, quase 40 anos, né? Eu fiz 40 anos, ela tinha meses, 2 meses, um mês. E que é um momento da vida da mulher onde a gente está realmente mais reflexiva com algumas coisas, fazendo esse questionamento: o que que eu estou fazendo? Como é que vai ser a partir daqui? É aquele momento que a gente fala muito, né, inclusive, e existe esse momento. E ela veio junto também com isso. Então, é um turbilhão, sem dúvida. É, foi uma gravidez também onde eu fiquei mais de repouso, eu tive muito enjoo, eu fiquei uma gravidez que eu fiquei muito reflexiva, eu fiquei muito na minha, eu fiquei mais solitária, sabe? Eu busquei muito isso. É, então, muitos pensamentos, assim. Ela foi uma gravidez diferente. E daí, quando ela chega, claro, eu sabia também que ia ser a última, eu não queria mais filhos, ela era a última, então eu fiquei 6 meses, eu saí da TV, eu fiquei 6 meses só com ela, amamentando, não sei o quê, aí depois voltei. Eu queria me dedicar a ela, ninguém tocava, ninguém dava banho, ninguém fazia nada, só eu fazia 6 meses assim, ninguém chega É, perto. delícia. E eu fiquei bem doida, assim, sabe? Mas acho que fazia parte já do turbilhão Tudo todo que eu isso. estava vivendo pela idade, pelo trabalho que eu já tinha vivido até ali. E a partir daí, aí depois com 43 anos, ela tinha três, eu entrei na menopausa. E foram vários que. Essa coisa de deixar a vida me levar. Eu fui chamada, eu recebi um chamado meu mesmo ali para refletir, para pensar, para parar com essa história, para ver a partir dali o que ia acontecer. É, de certa forma, eu fui no flow de novo, né? Meu corpo, a minha cabeça foram me encaminhando para até essas reflexões, né? E a Eva chegou nesse momento, nesse momento bem Forte. meu, É. forte. Bom, aí quando eu pensei de convidar para falar do Turning Point, né, que é do ponto de virada, a minha pergunta era sobre o acidente e o milagre que vocês viveram, que eu acho que é ela, Ela ela é tá uma aqui. personagem, né? Ela entrou, só deu um oi, que ninguém nem viu e foi embora. Eu estava no momento que acontece o acidente do jatinho,
Eu estava numa fase fazendo um projeto mais próximo do Luciano, então acho que eu vivenciei. Eu nunca, acho que não sei se você sabe essa história, mas eu estava na sala de casa e fez aquele tã, 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 e abriu e disse: o avião da família do Luciano e Angélica cai. E eu, na hora, ajoelhei no chão e comecei a rezar. E falei, eu comecei a gritar para minha mãe e para meu pai, falei, meu Deus, o avião da família deles acabou de cair e tal. Aí meu pai entrou na sala e falou assim, não, fica tranquila, o Luciano não morre. Imagina, não vai acontecer nada com eles, o Luciano não Seu morre. pai é maravilhoso, hein? Eu acho que ele visualiza o Luciano meio como super-homem, né? Ele falou, não, Mas imagina, que ótimo, né? Que imagem boa. essa frase é Nossa, ótima, adorei né? seu pai. Mas aí eu vou recebendo as notícias que vocês estavam bem, Aham. e aí eu acho que tem uma. É como se tivesse sido um portal na vida de vocês, né? Queria te perguntar como é que foi para você viver essa história, a queda, como é que é essa história para você hoje também, mas que você contasse um pouco. Não, eu acho que foi uma virada, assim, mesmo que a gente não tenha percebido muito, eu pelo menos logo no início, eu acho que a gente viveu aquilo e tentou sair daquilo, dos traumas, do que tinha ficado. E em algum momento a gente parou para entender aquilo, né? O porquê daquilo. E, de novo, vem junto ali de um momento onde eu já estava muito nessa onda de querer me entender nesse mundo, né? E aí alguém vem e me fala isso. Acontece isso. Então, um ano depois eu tive uma crise de pânico, comecei a não conseguir fazer um monte de coisa, de trabalho e tal. E isso foi me. é, eu fui realmente percebendo o quanto é importante, né, a gente às vezes passar coisas traumáticas para ressurgir, assim. Hum. Então, de alguma forma, hoje eu encaro esse acidente realmente como uma coisa horrível que aconteceu, mas que me trouxe coisas boas. Me trouxe de volta para o mundo, né? Porque às vezes a gente vai se distanciando do mundo, aí alguém vai lá e puxa você e traz de volta. Eu acho que eu voltei mais forte, mais decidida, mais afim de entender, me entender, de fazer diferente, de aproveitar essa chance, principalmente, que a gente tinha tido, essa segunda chance. Eu comecei a encarar como isso também, assim. E acredito que foi, né? A gente estava junto ali, realmente foi uma coisa que é muito forte, né? E muito rara de acontecer. Então, aquilo me fez refletir muito também. Acho que o acidente hoje, ele de novo, foi uma coisa horrível, mas ele, de alguma forma, eu transformo ele num presente, numa coisa que me trouxe de volta, como eu falei, me trouxe para mim. E para meus filhos e para o Luciano também. Eu posso falar um pouco por ele nesse sentido. Eu acho que ele também reflete dessa forma com relação a isso. E a gente, quando acontece uma coisa assim Desse forte, tamanho, né? forte, Dessa né? Você tem proporção, duas né? opções, né? Ou você aproveita isso e aprende e busca e entende isso como realmente uma coisa, ou você passa por isso e simplesmente passa. A gente não resolveu não passar simplesmente por isso e contar uma história aqui e pronto. A gente resolveu aprofundar e viver isso. Então, assim, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, eu sempre gostei muito dessas coisas esotéricas e tal, e sempre me fez bem. E nesse momento me fez muito bem, quando eu tive o pânico, quando eu comecei a ficar um pouco mais fora da casinha, assim, me fez muito bem, eu comecei a buscar muito isso, e a gente chega na mina com isso, né, também, que eu acho que depois teve essa história, eu comecei, a televisão começou, como eu falei, não fazia mais brilhar muito o que eu estava fazendo ali, é, eu estava opaca ali, quer dizer, eu tava num casamento morno, vai, digamos assim, né? E aí, só que é difícil você abrir mão de coisas, assim. E meu corpo, a minha cabeça, foram me fazendo abrir mão, foram me fazendo, nossa, você não consegue mais fazer, você está no seu limite aqui. E aí eu fui parando de fazer uma coisa, parando de fazer outra, aí veio a pandemia, onde a gente foi obrigado a ficar todo mundo voltado para dentro, uma coisa que eu já estava fazendo, então aí eu fiquei mais ainda. Hum. E foi muito bom, assim, esse renascimento e o fruto disso tudo é a mina e esse projeto que eu adoro, assim, fazer hoje, que é muito legal. Bom, a gente vai falar agora da mina. Eu só queria falar uma cena que me vem na cabeça na pandemia.
de você indo no seu jardim pegar algo para fazer chá, né? Você fazer, eu lembro dessa cena. E eu falava, gente, tipo, é de uma serenidade. Não, porque você estava fazendo muita meditação, muita yoga, Muito, né? muito, é. E aí eu lembro que tem essa cena e eu falo, cara, é isso, assim, né? Eu acho que a coisa mais natural possível é você descalça, ir no seu quintal e pegar uma camomila e fazer um chá. E É. é do mais simples, mas mais lindo, né? Que a gente pode se oferecer, Isso me né? transforma muito, isso me traz muito para mim, sabe, Flávia? É uma coisa que me. Eu gosto de gente, eu gosto de bagunça, eu gosto de festa, eu adoro isso tudo. Eu sou uma sagitariana animada, mas eu preciso voltar, eu preciso da terra, eu preciso do silêncio, eu preciso estar sozinha. É, isso é vital para mim, assim. Eu me basto muito sozinha, eu tenho problema com isso. Então, é isso, assim, a pandemia, de alguma forma, comecei a exercitar aquilo que eu estava trabalhando já, né? Como você falou da meditação, ou até mesmo das coisas simples ali que me faziam bem, e que eu falo mais hoje. É, olhar o meu entorno, a gente estava todo mundo junto, os filhos, o marido, a família, os pais, todo mundo ali junto, e aí a gente, isso que importa, tá vendo? É assim que é. Quando, né, quando tudo não pode mais, o que pode é isso aqui. É É. isso aqui que faz a gente feliz. Então, foi muito importante, né? Me aprofundei mais ainda em tudo que aquilo que eu acreditava. Foi muito legal, assim, nesse sentido, e horroroso, né? Em todos É. os outros sentidos, né? O que a gente Mas viveu. é o que a gente está falando da tua história, né? Você foi extraindo tudo que acontece na nossa vida, a gente tem duas alternativas, né? Eu conto uma história sempre do Viktor Frankl, que é o psiquiatra austríaco que vai para Auschwitz, né? E ele começa a observar o comportamento das pessoas, todas estavam na pior situação possível, né? De medo, sem água, sem comida, e ele fala que tinha comportamento de quem ficava vítima, falava, por que comigo, por que comigo, e essas pessoas morriam rápido, tinha as Uhum. revoltadas, mártires que iam revoltadas, tentavam lutar contra um exército, também morriam rápido, e tinha um pequeno grupo, mas que ele fala que era o grupo que exercitava a última das liberdades humanas, que é a liberdade de escolher como reagir às situações. E aí você escolhe a reação. E eu acho que isso é muito do que você tem contado até aqui da tua história. Você foi escolhendo como reagir às situações. Talvez você não foi guiando, ou norteando, ou definindo Uhum. para os próximos passos, mas a partir do momento que algo acontecia, você parar e falar, bom, quem sou eu nessa história? E quem sou eu a partir disso? Quem sou eu na pandemia? Quem sou eu, mãe da Eva? Quem sou eu depois desse, sabe? Essas chamadas de consciência de tomar as pequenas decisões no caminho, né? E que às vezes a É, gente não consegue fazer, né? Eu acho que é, é. é um, é Eu um, é acho um- que no dia a dia é muito difícil fazer. é, A gente tem muitas tarefas, né? As pessoas, é isso, acorda cedo, vai trabalhar, volta, aí pega condução, chega em casa, não sei o quê, dá conta, vai fazer almoço, vai jantar, deixa com o marido. Você não para muito para você vai automatizando, né? E é, automatizar é muito ruim, né? É muito ruim você virar um robô ali. A gente não é robô, a gente é sentimento, a gente é tanta coisa. E eu fiquei robô durante muito tempo. E aquilo começou a me fazer bastante mal. E quando eu descobri que eu não era um robô e que eu podia e deveria, né? Como você disse aí, quem sou eu aqui, ali, como é que eu passo? Abre um portal, muda tudo, é. fica tudo mais prazeroso, a vida fica mais colorida. Eu sei o quanto é difícil isso, eu acho que a gente falar que é muito fácil, mas assim, é muito difícil Parece muito exercitar fácil, isso. parece É. muito fácil, mas nem para, né, não foi. Não, é difícil exercitar isso. Às vezes a gente entra de novo na roda viva e quando vê, opa, tem que frear, porque estamos lá de novo. É um exercício diário, eu acho. Legal. Vamos contar do Mina? Quem não sabe, que está ouvindo e não conhece, o que é o Mina? A Mina é um portal, é um lugar de pessoas, de ideias, de mulheres interessantes, onde elas trocam, compartilham informação. Não só, onde a gente fala basicamente sobre o bem-estar, né? O que é o bem-estar? Nasceu muito desse momento que eu contei para vocês aqui, assim, de inspirações, de pessoas que eu comecei a ver falando sobre assuntos que me tocavam e dava minha vontade de dividir com as pessoas aquilo que me fazia bem, né? O que eu deixo
para as pessoas que me acompanham há tanto tempo, para essas mulheres que me admiram ou que cresceram comigo? O que eu posso deixar para elas além é, da alegria, do entretenimento? O que eu posso dar? E aí eu falei, aquilo que me faz bem, eu quero que todo mundo entenda, conheça, eu quero aprender com essas pessoas também. E aí, assim, a gente começou a criar esse portal, tiveram vários projetos durante a pandemia, conversa com outra, até que eu conheci o Fernando Luna, que é a pessoa que é meu sócio nessa empreitada aí, e que ele formou um grupo de mulheres, de pessoas muito interessantes, e as pautas são sempre relevantes. Basicamente, a gente fala sobre bem-estar, a gente quer democratizar o bem-estar, a gente fala muito isso, porque bem-estar não é só você fazer uma massagem num spa chiquérrimo e ficar. Não, né? A gente está falando de pequenas coisas, como você falou, que você lembrou ali, eu lá pegando o chá de camomila descalça na minha horta, no meio da pandemia, naquele caos, e aquilo me fazendo bem. Ou informação mesmo sobre assuntos que fazem a mulher pertencer a um grupo, né? Mina é o nome, as pessoas acham que é por causa de mulher, mina, de menina, de mina, como a gente fala, minas, mina, mas é mina de jorrar coisas, a gente fala de mina de ideias, mina de... Ponte, né? E aí fica essas duas, fica esses duplo sentido aí, que é bem legal também. E é um barato, assim, a gente está sempre querendo coisas novas, e pessoas, eu estou sempre conhecendo gente nova, gente que me acrescenta muito, que eu aprendo muito, mulheres incríveis. É um barato, está sendo muito legal. Eu ia te fazer uma pergunta assim, você acha que no Mina, porque eu acho que, assim, o Mina tem um pouco da Angélica mais autoral ainda, quer dizer assim, a Angélica que fala um pouco mais sobre ela, sobre mais a intimidade, sobre mais o sentir. Você percebe um pouco isso, uma Angélica mais madura, mas que coloca um pouco mais da intimidade de uma forma natural. Tem um pouco disso, não? Eu acho que a Mina ela tem esse espaço para mim, né? Ela me permite ter esse espaço, coisa que eu nunca me senti muito... ah, hum, eu nunca me senti muito recebida por outro lugar, ou à vontade para algumas coisas, para falar até sobre alguns assuntos. Mas acho que foi aquela coisa, foi a fome com a vontade de comer. Foi É um verdade. momento onde eu queria estar mais nesse lugar e nesse espaço que me proporciona e me presenteia com essa oportunidade. Então, é uma coisa ajudando a outra. Eu acho que eu tinha necessidade de me mostrar mais para as pessoas como eu sou e aquilo que eu acredito, com essa vontade também de fazer de fazer, deixar algo melhor para as pessoas que me acompanham, pra ter um propósito ali um pouco maior nisso tudo que eu sempre fiz. Então é isso. A gente falou um pouco aqui no nosso papo sobre a idealização das pessoas, né? Cada um idealiza a gente, e eu que estou muito tempo na televisão e tudo, de uma forma, e da forma que quer idealizar. Seu pai fala que o seu não é um super-herói, ele não vai morrer. E é isso, ele idealizou esse super-herói. E É. que legal, e que ótimo e tal. Mas assim, e aí quando você se desnuda um pouco ali, fala mesmo, né? E a pessoa não esperava, porque não faz parte daquela idealização, pode chocar aqui ou ficar esquisito ali. Mas isso é natural, eu não vejo como um problema quando as pessoas falam, quando a Angélica enlouqueceu e está falando de determinado assunto. Eu estou achando ótimo, porque eu acredito que a gente colocar na roda, e eu, como uma pessoa que de alguma forma faço com que alguns assuntos fiquem mais polêmicos ou É. entrem em rodas que não entraria e tal, é importante, eu acho que o diálogo, falar sobre assuntos é importante. E eu acabo podendo levar isso de uma forma mais popularizar mais determinadas coisas. Então, eu acho bom, acho que faz parte da minha missão aqui, tá tudo certo. Eu acho que soma muita coisa sua boa no mesmo lugar. Eu acho que tem coisas na vida que tem isso, né? Eu brinco que eu trabalhei numa multinacional que eu falava que o que eles queriam eu não tinha e o que eles tinham para dar eles não queriam. Então você tá num lugar, tipo, você tem um monte de coisa, mas não é o que se quer e vice-versa. E esse eu acho que é o grande oposto, né? Essa situação, porque você tem naturalidade de falar, então isso já facilita. Você fala sobre temas que as mulheres têm dificuldade de conversar, e aí você conecta com essas mulheres de uma outra forma, mulheres que têm seus tabus, te vendo tirar esse tabu da frente. Então tem um monte de coisa dentro dessa história que funciona, né? Uhum.
É você É, abrindo um pouco mais a tua intimidade, você usando essa sua facilidade para fazer isso, você sendo, quebrando as referências, porque saindo das perfeições e trazendo uma mulher verdadeira, uma mulher que está fazendo. Você fez ou fará 50 anos, ou faz esse ano? farei dia 20, eu faço dia 30 de novembro. Hum, Eu faço 50 anos, está chegando. tá chegando. Tá chegando, E mas eu já me considero quase com 50, eu tô falando tanto desse assunto. Não sei quantos anos, eu falo 50, já, já é. e o que que tem com 50? Tem um programa pela frente sobre isso? É, vai ter os 50 e tanto. 50 e tanto, porque é tanta coisa, né, que já aconteceu desses 50 anos. É um projeto que vai do GNT e Globoplay, é um programa que vai estar no Globoplay e no GNT, um episódio por semana no Globoplay e no GNT também. E pílulas sobre esses episódios, né, antecipando eles no Fantástico, são 5 semanas. Bárbara. E falando sobre os meus 50, mas em paralelo com outras mulheres que eu admiro, mulheres interessantes, que têm histórias que a gente pode trocar ali, falando sobre alguns temas que eu vivi e que elas viveram também. São mulheres incríveis, assim, e foi muito legal. A gente já gravou, estou nesse processo agora de edição, editando o programa, é dificílimo isso. Imagina. Mas muito autoral, foi um mergulho para mim na minha história, porque a gente tem algumas imagens minhas que eu nem lembrava que existiam, e coisas pessoais também, de imagens pessoais. Então foi muito legal. É por isso que eu falei, já estou meio com 50, porque eu vivi muita coisa ali, já estou meio que comemorando, assim. Elaborou esses 50 com muito tempo, né? Assim, tá bem, Muito, bem é. absorvido. E tá bem legal, assim, o programa ele estreia dia 26, se não me engano, acho que em Fantástico, enfim, ele vai começar e eu estou muito ansiosa, muito feliz dessa comemoração, assim, e eu acredito que é um ciclo que eu começo, né? As pessoas, mas eu começo uma nova fase, né? Não estou encerrando nada, estou começando outra. E bem feliz, porque muito mais segura do que eu quero, do que eu não quero, do que eu posso, do que eu não posso. Então, começa uma nova fase agora. Olha, dá para te ver isso, assim, eu falo que o processo de se conhecer é se tornar confortável com a sua própria pele, e dá para ver, assim, quanto você está confortável, né? Quanto que esse processo todo de se conhecer, de investir em você. Eu tenho visto que vocês fizeram até uma viagem de autoconhecimento esses últimos tempos. Quer dizer, todo esse movimento de se apropriar de você mesma traz uma coisa de degustar a vida, né? De falar, bom, tem tanta coisa para experimentar, né? Tanta coisa pela frente, né? Em vez de ficar nesse lugar de fazer o luto do que não tem mais, né? Assim, são duas premissas. Eu acho que as duas coisas a gente faz, mulher faz as duas coisas o tempo inteiro, né? Ter a jovialidade, a gente é simultânea, a Somos gente um é bicho tudo. complexo, mas a gente tá aí, né? Mas isso aqui é legal, isso aqui é É, bom, né? Isso que faz a gente cair e levantar, isso que faz isso, essa vulnerabilidade constante, ela é que faz, é o nosso motor ali para seguir, né? Agora não pode ficar agarrado nela, tem que olhar, como você falou, olhar e pra copo vida. cheio para viver, né? Exatamente. Bom, eu vou terminando. Eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo no podcast, que é se você imaginava, quando era jovem, a mulher que você se tornou hoje. Você concebia que você ia chegar nesse momento com 50 anos assim como você está hoje? Não, eu acho que eu não imaginava. Por causa dos 50 e tanto, eu acabei vendo algumas imagens minhas de novinha dando entrevista, com 19, 20 anos. E eu, nas entrevistas, eu falo assim: 50 anos, sei lá, acho que vou estar aposentada já, num lugar, num campo, uma coisa meio muito longe. E com 50 anos eu achei que eu já não ia estar mais fazendo nada. É muito louco, né? Porque, pelo contrário, né? Eu estou super animada e tal. Então, eu acho que eu não imaginava o que eu sou hoje, né? Eu não planejava. E é isso, mas nessa minha coisa mais é,
mística e tal, eu pensava isso, falava, não, eu vou estar, sei lá, no mato, curtindo bicho, natureza, eu estava nessa vibe, entendeu? Eu posso fazer isso, estou fazendo, só que estou fazendo isso em Também. outras coisas, entendeu? Então, acho que é isso, acho que eu só errei ali num pedacinho. Eu gosto de perguntar isso, porque eu falo que a gente, com jovens, e a gente que tem filhos jovens, adolescentes, tem essa coisa, essa ansiedade de querer planejar e traçar um que serei, né? E a gente, É, a vida é uma jornada, né? Todos os capítulos têm sua beleza e a gente vai se é. tornando, né? A vida é um movimento constante, a gente está sempre em movimento, a gente não pode deixar de estar, né? Porque a vida é A vida é movimento. movimento, exatamente. Então, é isso. Muito bem, muito obrigada, muito honrada. Obrigada, eu. Tá? Obrigada mesmo, parabéns. Um beijo para você, para todo Beijo mundo que está com a grande, dá um beijo em gente. todos aí. Foi um prazer, viu? Tá bom, beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.